Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E como você já viu aí no título do vídeo, a notícia principal não é boa, é uma notícia preocupante. O Vasco sofreu transfer ban, está proibido neste momento de contratar jogadores pelas próximas 3 janelas de transferências. Mas calma, o Vasco já se manifestou, meio que garantindo que isso vai ser resolvido. A gente vai ler aqui a nota oficial do Vasco e tentar entender também essa situação. Vamos falar sobre o volante Jair, que pode estar de saída do Vasco, desperta o interesse do Atlético Paranaense. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você entra em contato com eles e a Mais Ágil resolve essa situação para você, beleza? Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. As informações estão aparecendo na sua tela e o link para você entrar em contato está na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre mercado da bola, porque o volante Jair pode estar de saída do Vasco, né? Inclusive ele não foi relacionado na última partida, exatamente para não completar os 7 jogos no Campeonato Brasileiro, o que impediria ele de jogar por outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o time interessado no Jair, neste momento, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Estou falando do Atlético Paranaense. A informação foi do jornalista Vinícius Furlan, do canal 3 Pontos, que cobre diariamente a equipe do Atlético Paranaense. Segundo a apuração dele, o Atlético está ciente da situação de saída do volante Jair do Vasco e tem interesse no volante para a próxima janela de transferências. O interesse foi informado ali. Aliás, o canal 3 Pontos é o canal do Thiago Marquezini, que também cobre o Atlético Paranaense, que ele que deu a notícia em primeira mão. Um abraço aí pro Marquezini, que também é fera no conteúdo lá sobre o Atlético Paranaense. E a informação foi confirmada pelo Vinícius Furlan, que é do canal Tretes, que cobre o Atlético também. O negócio é considerado nesse momento difícil pelo Atlético Paranaense por conta do alto salário, né, do Jair, e o Atlético está na Série B, não pode arcar com um salário tão alto assim, mas mesmo com esse dificultador, o Atlético tem interesse na situação do Jair. O Vasco meio que quer negociar o Jair exatamente por conta desse alto salário, né, para poder liberar espaço ali na folha salarial, para poder conseguir, com esse espaço, contratar outras peças, né, na próxima janela de transferências. Então, essa é a intenção do Vasco. Vamos ver se dá negócio com o Atlético Paranaense. Se não der, acredito eu que o Jair tem mercado ainda mesmo em Série A de Campeonato Brasileiro. E caso não for ficar no Vasco, interessados, acredito que não vão faltar. Bom, falamos aqui, né? O Vasco está tentando abrir espaço na folha para poder fazer novas contratações. Mas neste momento, o Vasco está proibido de fazer contratações. O Vasco sofreu um transfer ban, informação já confirmada. O Vasco sofreu um transfer ban por conta de uma dívida com o News Old Boys referente à contratação de Juan Esforza. O Vasco está impedido de registrar jogadores nas próximas 3 janelas, ou seja, a janela de agora, do meio do ano, a janela do final do ano, de dezembro, e a janela de transferências do meio do ano que vem. 3 janelas, ou seja, 1 ano de transfer ban. Internamente no Vasco havia o entendimento de que o processo não levaria ao transfer ban devido ao regime de recuperação judicial no qual o Cruz Maltino aderiu. O Vasco, inclusive,
emitiu uma nota oficial sobre esse assunto dizendo o seguinte, o Vasco da Gama vem a público para informar que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis visando a reversão da decisão proferida pela FIFA nessa data que aplica a penalidade de transfer ban, né, em processo movido pelo Nantes. No Vasco, na nota o Vasco cita o Nantes, mas a informação era News Old Boys. Mas enfim, o Vasco está devendo tanta gente, né? Deve o Nantes também, deve News Old Boys. Na nota o Vasco coloca Nantes. De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção em casos desta natureza. Ressalta-se, por fim, que, em virtude da janela de transferência se encontrar fechada neste momento, a referida decisão não produz nenhum efeito adverso ao clube. Foi o pronunciamento do Vasco da Gama em relação a isso. O Vasco basicamente tentando explicar que o Vasco não pode fazer esse pagamento neste momento por conta da recuperação judicial. Na legislação brasileira, quando você entra numa recuperação judicial, o tipo de pagamento ali da dívida que já existia é de uma forma diferente, então o Vasco está proibido de fazer esse pagamento. E de acordo com a legislação nacional, o Vasco não pode sofrer esse transfer ban exatamente por conta disso. Então o Vasco está confiante que a FIFA vai rever essa decisão e que o Vasco vai conseguir reverter essa situação antes da próxima janela de transferências. Afinal de contas, na própria nota o Vasco diz, né, a janela de transferências está fechada. Nesse momento, então, não tem nenhum efeito, né, porque o Vasco não vai registrar, não vai inscrever nenhum jogador por agora. Isso vai acontecer só em junho. E acredita-se que até junho o Vasco já conseguiu reverter essa situação. Meus amigos, de toda forma é uma notícia minimamente chata, né? Podemos dizer assim. Outra notícia chata, mas essa já está no cotidiano, né, do carioca, infelizmente. Mas hoje tivemos uma operação policial ao lado do CT Moacir Barbosa. Tá até aparecendo aí, os muros do CT na reportagem. Logo ali do lado, né? Teve uma operação no CT Moacir Barbosa. Hoje foi um dia de confronto muito intenso, né? Entre polícia e crime organizado na Cidade de Deus. O CT do Vasco fica ali do lado, né? E na imagem da Globo é possível ver agentes da polícia ao lado do muro do CT Moacir Barbosa. Meus amigos, isso aí, quem mora fora do Rio de Janeiro, para ter uma noção mais ou menos do que acontece aqui na nossa cidade. Eu hoje estava passando pela linha amarela no momento que estava rolando tiroteio, um desespero danado, todo mundo voltando com o carro na contramão, enfim, tentando dar um jeito de sair, alguns deitando no asfalto, uma situação constrangedora que o cidadão que mora no Rio de Janeiro tem que passar quase todos os dias. Enfim, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!